com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar, não falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros dos nossos corpos, do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e ela domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção para a mensagem neste momento. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor que dirige todas as palavras da minha boca, que eu seja apenas o instrumento do Senhor. A Tua bênção também porque o Senhor faça ela entrar nos nossos corações, a começar do meu, para que haja uma mudança de vida. E a Tua proteção, protege, ó Pai, as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que nesse momento nós venhamos apenas estar na Tua presença com todo o nosso ser, para absorver a essência da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vemos sobre o tropeço da palavra. Tiago, nesse texto, ele coloca algo que é peculiar ao ser humano: a questão da comunicação. O que nos difere dos outros animais, o que nos difere dos outros seres, é que o ser humano tem a comunicação e a capacidade de produzir linguagem, de produzir língua. O papagaio fala, mas ele fala apenas repetindo aquilo que ele ouviu de outro, ele não criou um sistema. O ser humano, ele criou um sistema comunicativo, ele criou uma maneira de se comunicar com o outro, e isso fez com que cada um de nós se desenvolvesse, com que cada um de nós conseguimos construir esse mundo que aqui está. Eu entendo que isso é uma dádiva de Deus, que Deus nos abençoou para nós termos a capacidade da linguagem. Então, quando o Tiago fala aqui, ele não está falando apenas da língua desse órgão, está falando da língua como instrumento de comunicação, como meio de se comunicar. E aqui nós vamos ver algumas coisas. Ele começa: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos contextualizar esse texto, tá? Na época acontecia o que?
A igreja estava começando, a igreja estava se iniciando, e entravam muitos falsos mestres, muitas pessoas mal intencionadas, muitas pessoas que tinham um ensinamento errado à doutrina cristã, aos ensinamentos de Cristo. E não só Tiago fala isso, mas em outras cartas de Paulo estabelece esse cuidado que a igreja devia ter. Então Tiago está ensinando a igreja que a igreja deve ter um cuidado especial para aqueles que estão investidos de uma liderança do ensino. Mas você pode pensar, então esse recado são para os pastores, esse recado são para as pessoas que pregam. Quero falar para você, quando Tito, e quando lá em Timóteo, coloca aquilo que é as prerrogativas para exercer o ministério, apesar de ser direcionado ao pastor, aquilo é para toda a igreja, porque o pastor, ele vem da onde? Ele vem do seio da igreja, ele vem de dentro da igreja, e essa condição é colocada para que nós tenhamos muito cuidado em colocar pessoas na liderança que não entendam muito bem da palavra de Deus e que não vivam muito bem a palavra de Deus, e uma responsabilidade quando nós ensinarmos. Mas isso, às vezes alguém pode falar assim: ah, pastor, você está colocando medo. Eu não estou colocando medo, eu estou colocando as coisas no devido lugar. Cada um de nós queremos ir em alguém que tem maestria, que tem mestria, que é mestre em alguma coisa. Por exemplo, alguém quer vir arrancar dente comigo? Vem. Você sabe que eu sei arrancar dente? Eu sei. Não sei o que vai acontecer, mas eu arranco. Eu arranco um dente. Né? Dudu, aquele alicate de cortar fio está aí? Pega lá, aquele lá, arranca o dente rapidinho. Arranca até o maxilar, tudo. Né? Alguém quer? Qual é o primeiro da fila? Renato, você é o primeiro? Não quer? Por que vocês não querem vir arrancar dente comigo? Primeiro, que vocês não vão dor de dente. Segundo, que vocês têm juízo. Porque vocês vão arrancar um dente com alguém que é mestre nisso, com alguém que tem maestria, com alguém que tem entendimento, com alguém que sabe do que está fazendo. Então Tiago coloca que as pessoas precisam entender, os mestres precisam entender. E uma coisa que ele que ensina, uma ferramenta muito forte dele é a língua. Mas a língua não só como órgão, a língua como processo de comunicação. E aí nós abrimos o leque para muitas coisas, porque sempre nós somos mestres em alguma coisa, e nós precisamos ter cuidado. Sempre nós estamos ensinando alguém. Mesmo você falar, pastor, a responsabilidade é sua no ensino da igreja? É, mas você, pai, é responsável por ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Você, cônjuge, um com o outro, é responsável pelo crescimento espiritual da sua casa, através da leitura, do entendimento, da aprendizagem da palavra de Deus. Então todos nós precisamos crescer no aprendizado da palavra de Deus. Amém? Amém? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então Tiago coloca todo mundo no mesmo patamar. Ou seja, todos nós temos alguma dificuldade. E aqui ele fala, não algumas, muitas coisas. Então todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí continua a parte B do versículo 2. Se alguém não tropeça em palavra, então se alguém tropeça, existe primeiro, tropeçamos em muitas coisas. Aí ele coloca, se alguém não tropeça em palavra, tal varão, tal homem é, o que diz aí? Perfeito. Então quer ser bom, quer ser perfeito, quer ter uma boa reputação, quer ser uma pessoa de boas qualidades, cuide da tua língua, cuide da tua linguagem, cuide da maneira como você se expressa. É interessante que esses dias eu fui conversar com um jovem, e esse jovem, eu fui falar com ele, falei, rapaz, eu fui olhar na sua rede social, você estava ali esbarrando, e vi umas palavras esquisitas que você escreveu. Não foi os outros que escreveu, não, foi você que escreveu. Não é esquisito você falar umas coisas que eu nem posso falar aqui, que seria
muita falta de ética, muita falta de bom senso, não é? Ela falou, não, pastor, mas lá eu não estou conversando com ninguém, lá eu escrevi. Não, lá você conversou, lá você comunicou, lá está uma mensagem. Então nós precisamos ter uma sabedoria da maneira como nós comunicamos, e nós podemos nos comunicar de diversas maneiras. Nós podemos usar a língua, que é esse atributo que temos como seres humanos. Nós temos várias línguas. Nós temos, né, estamos aqui em duas línguas, eu falando em língua portuguesa, a irmã Rosane está na língua brasileira de sinais. Nós podemos comunicar, tem pessoas que estão entendendo a comunicação. Existem os outros idiomas, existe a comunicação com a maneira como nós nos vestimos. A maneira como nós vestimos, nós comunicamos com o olhar, nós comunicamos com o gesto, nós comunicamos com atitudes, nós comunicamos com as redes sociais, nós comunicamos com a fala, nós comunicamos com o nosso corpo. Então, o ser humano é uma efervescência de comunicação. E aí coloca, se alguém não tropeça em palavras, ou seja, não tropeça nas comunicações, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, nós precisamos entender que se nós cuidarmos bem da nossa comunicação, nós cuidaremos bem de todo o nosso ser. Pastor, mas como assim? Quando você fala, a gente nem percebe, mas existe uma construção interior que de alguma maneira, ou consciente ou inconsciente, sem controle, você despejou, colocou, jogou aquela palavra para fora. Então, Tiago vai colocando para nós cuidarmos da nossa comunicação. Nós precisamos cuidar, nós precisamos pensar. Meus irmãos, meus amigos, eu tenho visto algumas coisas acontecendo no meu Brasil, e eu penso, fazendo aqui um parênteses na mensagem, que nós estamos em situações complicadas, porque nós não comunicamos bem. E algumas coisas nós estamos até bem, porque nós conseguimos comunicar. Eu tenho visto agora um redescobrimento, a uma fala, a um olhar muito especial para um país chamado Israel. Nós vimos que o próximo presidente, ele tem falado muito sobre Israel. E eu fui ver alguma coisa de Israel, que agora está fácil, tem programas, tem pessoas, tem gente falando de Israel, e realmente é fantástico Israel. Eu vi alguma coisa da agricultura de Israel, a alface produzida em Israel, as frutas produzidas em Israel, e é coisa linda. E aí eles colocam ali as pessoas que são responsáveis pelo Instituto da Água de Israel, e aí a pessoa que estava fazendo a matéria, né, colocava o percentual de água que eles recebem e o percentual, por exemplo, de água que nós temos no Nordeste. Algo parecido, ou às vezes no Nordeste, em alguns locais, recebe até mais água. Mas aí você vê a condição do que eles produzem. Ó, deixa a gente no chinelo. E só para você ter uma ideia, o estado, né, o país de Israel é do tamanho do estado do Sergipe. Então eu fico a pensar, eu fico aqui a traçar no meu pensamento que o que faz um povo com um bom pensamento, um povo com uma boa maneira de pensar, um povo com uma boa cognição, um povo que pensa coisas certas, ao invés de estar pensando lorota, estar pensando coisas que não dão crescimento, ao invés de pensar coisas para resolver o problema, a gente ficar pensando só no problema. Há uma frase que não é minha, mas é interessante. Se você pensar no problema, você só vai ver problema.
Se você pensar em solução dos problemas, você talvez veja a solução de problemas. Ah, você fala, pastor, talvez. Talvez, mas pelo menos você não vai ver problema. Né? Eu não vi nunca ninguém resolvendo um problema só pensando no problema. Eu vi alguém resolvendo o problema pensando numa solução do problema. E o discurso, a fala passa pelo pensamento, passa por aquilo que você absorve, passa por aquilo que você coloca em você. Então é importante você usar as janelas suas, os olhos e todo o seu corpo para absorver boas coisas. Se você quer falar da palavra de Deus, você tem que falar da palavra de Deus. Se você quer ouvir, que você quer ser uma pessoa que tem bastante coisa da palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Ora, e aí ele continua fazendo algumas ilustrações, tá? E algumas ilustrações até fortes. Ora, nós pomos o que na boca do cavalo? Freio. Para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. É uma realidade. Você coloca o freio na boca do cavalo e ele vira um excelente instrumento para fazer muitas coisas. Hoje, meus queridos irmãos, o cavalo já está, apesar de ainda ser muito utilizado, mas às vezes ele está mais por uma questão de esporte, de um lazer. Existe um trabalho com o cavalo, sim, mas não como na época. Ter cavalo na época significava você ter poder, porque o cavalo era um instrumento de guerra. As pessoas, os generais, os líderes da guerra, tinha a sua imponência, eles estavam num cavalo. O cavalo na época era um animal, um meio de transporte. As pessoas andavam a cavalo, tinha uma condição de financeira boa. O jumento era mais para o carrinho popular. Cavalo não. Cavalo era Lamborghini, Corolla, Camaro, alguma coisa assim. O cavalo, ele era um instrumento utilizado para a produção dos alimentos, na carga, trabalho no campo. Apesar do arado ter sido inventado depois, mas o cavalo ajudava muito nessa questão da produção dos alimentos. Então, quando Tiago fala, ora, nós pomos o freio na boca do cavalo, ou seja, é muito forte esta imagem, mais forte do que hoje, porque o cavalo representava força, representava poder, representava mobilidade. Então, Tiago está falando que a força, o poder, a mobilidade, o que domina o mundo, pode ser domesticado através do instrumento cuidando da boca dele. Você pode ser uma grande pessoa na área que você assim quiser. Primeiramente, se Deus abençoar, porque tudo vem de Deus. E segundo, se você dominar a sua língua. Como assim dominar a sua língua? Dominar falando coisas certas e deixando de falar coisas erradas. Os grandes projetos, o maior inimigo é o autor do projeto. Porque o projeto pode ser grande. Se você começa a falar, eu não consigo, não vai dar certo, é uma fria, esquece. Esquece. Não tem como. Nós precisamos primeiramente acreditar. E a gente acredita verbalizando, falando, ou pensando que é uma fala rápida, silenciosa. Ele vai falar de outra coisa. Veja também as naus, os barcos.
sendo tão grandes, e levadas navios, vede também as naus, que sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que a governa. Então, um navio grande, um navio que na época nós vemos vários relatos bíblicos de naufrágios. Nós vemos lá, talvez o mais famoso, de Jonas, que está lá no porão do navio, e o navio estava carregado, e as pessoas têm que jogar as cargas fora de tanto peso. Um navio que encurtava as distâncias, levava uma coisa de um lugar a outro. O Mediterrâneo na época, conhecido e navegável por muitos navios de carga. Tinham passado ali as grandes frotas marítimas, né? Os romanos agora dominavam tudo, mas tinham passado os fenícios e tantos outros, com os seus trirremes e outros navios. Um leme governa aquele objeto tão poderoso. Um leme. E aí ele faz a comparação metafórica. Assim também é a língua. Um pequeno membro sem osso. Não está na Bíblia, estou falando, mas minha língua não tem osso. Eu só tenho osso? Não? Se tem, está com algum problema, tá? Olha lá, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. E ele continua: vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quero parar. E eu quero fazer alguma construção de algumas frases, fazer um paralelismo. Vede quantas famílias unidas são desunidas por uma conversa errada. Vede quantas amizades verdadeiras são destruídas por causa de uma conversa errada. Vede quantas profissões ou quantas carreiras promissoras são destruídas por causa de uma conversa errada. Quantos futuros casamentos que seriam bênçãos são desfeitos por causa de uma conversa errada. E quantos casamentos que nunca deveriam acontecer, mas acontecem por causa de conversas erradas que alguém diz. Quantas pessoas estão hoje sofrendo diversas situações por causa de não saber utilizar a língua, ou ele ou quem está perto. Quantas pessoas que não estão no reino de Deus, nas igrejas, por causa de conversas erradas. Então, meus irmãos, é um grande desafio nós usarmos a língua para a glória de Deus. E nós precisamos entender que nós não usamos somente a língua para a glória de Deus quando nós cantamos os louvores, quando nós lemos a palavra. É nos relacionamentos. Quando nós estamos relacionando com as pessoas, nós nos relacionamos pela linguagem. Então nós precisamos ter uma linguagem santa, sadia, uma linguagem edificante, que até o nosso silêncio, segundo David Nasio, o silêncio, a importância do silêncio, até o silêncio é uma comunicação. Nós precisamos entender isso. A língua, versículo 6, também é está escrito aí? Fogo. A língua é fogo.
como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então, olha só a construção de Tiago. A língua é um fogo. É um fogo. O fogo, meus irmãos, pode ser bênção e pode ser maldição. Amém? Fala o fogo como uma bênção. Ah, sabia que você ia falar isso. Vamos perguntar de novo, olha lá. O fogo como uma bênção. O que você acha que o Ademir vai dizer? Assar a carne. Não é verdade? É uma bênção, não é? Tem assadinho lá hoje? Depois a gente faz. Né? Tinha, né? Tinha? Olha, vou lá visitar. Queridos, é uma bênção. Fazemos a comida, nos aquecemos. Tá? A maioria dos produtos que nós temos, há um processo de passar pelo fogo, por exemplo, os metais. Então é bênção. É bênção. É bênção. A língua, o fogo, melhor dizendo, como algo ruim. Dê um exemplo. Uma casa que pega fogo. Um carro que pega fogo. No passado havia muitos carros que com o tempo eles saíam de linha, porque o teste que se fazia era na vida útil do carro, não tinha como fazer tantos testes. E aí os testes da vida mostraram que aquele carro pegava fogo. Tinha alguns carros que as pessoas até gostavam dele, mas depois pararam de comprar porque eram carros que do nada pegava fogo. Não é? Então o fogo, ele pode ser bom, pode ser ruim. A língua, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, se ela for ruim. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, quanto mais próximo das trevas estiver você, mais próximo da sua língua ser um instrumento da ação contrária a Deus, é uma grande possibilidade da sua vida. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais útil será a sua língua. Quanto mais longe de Deus, mais próximo das coisas do inferno, e mais terrível será a sua língua. Porque toda a natureza, versículo 7, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. E aí ele vai colocando quantas coisas que o homem desde aquela época desbravou, desde aquela época conquistou, desde aquela época tem domínio. Ele vai colocando isso. O homem tem feito muita coisa. O homem, se nós pensarmos hoje, o homem foi na lua. O homem já descobriu tantas coisas dentro do ser. Descobriu a célula, descobriu dentro da célula, descobriu dentro das mitocôndrias, descobriu o DNA, descobriu a interação, descobriu o genoma humano. Tantas coisas que o homem descobriu. Só não tem descoberto a si mesmo. Cada dia é uma crise existencial. As pessoas estão em crise, não têm descoberto a si mesmo. Mas, vamos voltar aqui no texto. Se amansa e foi domado pela natureza humana. Versículo 8, olha a adversativa aí. Mas nenhum homem pode domar a língua. Interessante. Nenhum homem pode domar a língua totalmente. É um mal que não se pode refrear. A minha versão diz: está cheia de peçonha mortal. Peçonha, ou seja, veneno. Sabe aquele negócio, animais peçonhentos? São animais que têm peçonhas. Animais que têm uma maneira de jogar veneno. E quantas vezes as nossas vidas foram envenenadas por línguas maldosas?
Quantas vezes a nossa integridade foi machucada por línguas maldosas? Quantos dias nós perdemos a paz porque línguas maldosas destilaram veneno perto de nós? Nós perdemos o dia. Então é um grande desafio ter a língua refreada. E aí ele continua: com ela, com a língua, nós bendizemos a Deus. Dá uma glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Viu? Vamos dar outro? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Com a língua, nós bendizemos Deus. Não é? Com a língua nós fazemos coisas boas que também bendizem a Deus. Edificar uma vida, ensinar coisas, dar um conselho, acolher, amar. Como a gente fala eu te amo? Fala aí como que é. Eu te amo. Tem gente que não sabe. Vou fazer uma pergunta. Faz quantos anos você fala e não fala eu te amo para a pessoa que você ama? E pastor, há muito tempo, pastor. Não estou falando só casal não, né? Hoje foi muito gostoso. Eu estava dormindo, falei, o Arthur está demorando de acordar. E eu acabei de falar, ele veio dar o bom dia dele. E ele pegou, se jogou no meio, fez a mãozinha assim que ele bate. Te amo, papai. E deu um beijinho e foi embora. Foi bem aí. Quanto tempo você não fala eu te amo para a pessoa que você ama? Fala agora, pai. Fala agora. Quem, pastor? Não sei quem se ama. Oxi, eu sei quem eu amo. Eu te amo. Eu não sei quem se ama. Eu sei quem eu amo. Filho, eu te amo. Tá? Entendeu? Tem gente aí que nem pastor faz tempo, tem que gravar o língua. Aí essa mesma língua que está falando eu te amo é usada às vezes tantas vezes para dizer coisas feridas, coisas que machucam, coisas que derrubam, coisas que realmente envenenam. Vamos usar ela. Irmãs, é só para falar eu te amo, acabou. Conversando muito com tudo, agora começou. Queridos, nós precisamos ter essa noção. Nós precisamos entender isso aí. Com ela amenizamos o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aí ele faz o questionamento: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. De uma mesma boca está procedendo uma bênção e uma maldição. Não se convém que isso aconteça. Ele está alertando. Tiago fazendo um alerta, Tiago ensinando coisas. E aí ele coloca: porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial, ou seja, de um poço, de uma mesma torneira, de um mesmo local que sai água, água doce, e águas amargas, e águas salobras, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Um desafio para cada um de nós é vivermos o Evangelho de uma maneira harmoniosa. Não adianta, meus queridos irmãos, nós queremos construir algo, uma vivência totalmente distanciada de uma prática. E essa prática passa por dominar a língua. Passa por dominar este pequeno
pedaço de carne que está na nossa boca. Que também é sinônimo, que também diz de algo que é a nossa comunicação. Como você tem usado a sua comunicação? De uma maneira que abençoa? De uma maneira agradável? De uma maneira que glorifica o nome de Deus? Ou de uma maneira que só tem dado prejuízos para o reino de Deus? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ensine a cada dia, nos ensine a cada dia a sermos pessoas que usam a língua, usam a linguagem, usam a comunicação de uma maneira que agrada o Senhor. Vamos orar? Que bom, Moisés, vem aqui à frente, orar, agradecer a Deus por essa mensagem e Deus possa continuar a falar aos nossos corações. Salve irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Ó querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor, por nos dar, Pai, a linguagem, Senhor, por nos dar ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, por nos dar sabedoria em buscarmos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, ó Pai querido, que o Senhor possa nos auxiliar, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos, Senhor, a qual estamos irritados, nervosos. Que o Senhor possa, Senhor, nos acalmar, nos tranquilizar, ó Deus, porque sabemos, Pai, que sem Ti não somos nada, e somente Ti, Pai, é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. É o caminho que nos leva, Pai, a grandes coisas do Teu reino, ó Deus. Por isso estamos aqui, Senhor, agradecidos pela palavra ministrada nesta noite, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria de como usarmos a nossa linguagem, a nossa comunicação, de como nos expressarmos perante aos irmãos, aos amigos, aos entes queridos, ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, nos auxiliar a cada momento de nossas vidas, ó Deus, que o Senhor possa nos dar, Senhor, entendimento na Tua palavra, para que possamos, Senhor, sempre estar presente no Teu caminho, Deus. Senhor, obrigado por tudo que tem feito, Pai. Desde já te agradecemos, Senhor, pela palavra aqui ministrada. E é no nome de Jesus que oramos agradecido a Ti. Amém, Jesus.